O meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre aquela estátua que foi colocada agora agora mês de novembro, ali na Praça da ONUS. E aquela imagem está fazendo um rebuliço na internet, ou seja, o pessoal que gosta de sensacionalismo, né? Então eles já estão colocando que ali é a marca da besta tal, e colocaram um texto bíblico muito bem escolhido, né? Que leva as pessoas assim, a partir daquele texto bíblico e daquela imagem, a crer que seja a imagem da besta, né? Que a besta que está lá em Apocalipse capítulo 13. Mas será que essa estátua ela representa, ela já é a imagem da besta do Apocalipse? Será que nós estamos vivendo já esse tempo onde a imagem da besta estaria plantada? Bom, é o que nós vamos tentar ver isso hoje, né, através das Sagradas Escrituras. Porque o pessoal aí que gosta de se aproveitar da ingenuidade do povo, principalmente evangélico, né? Está aí de plantão e não perde tempo. E nós estamos aí, não só eu, com mais algumas outras pessoas bem intencionadas, né? Para então trazer a realidade para o povo, né? Para que o povo não entre aí, não fique apavorado aí, sofrendo com medo. Então vamos ver através dos textos, texto e contexto, né? O que é essa imagem que está lá, então, essa estátua lá na Praça da ONU? Vamos lá então, pessoal. Bom, como você pode ver aí, né, nós temos aí essa imagem que está então, a imagem da estátua que está lá na Praça da ONU. Note bem essa imagem, todos os detalhes. Essa imagem, segundo o que eu pesquisei, é uma imagem feita de madeira. Ela veio lá do México, né? Com a doação lá do México para a ONU. E é o que chamam alebride. Alebride, o que é isso? É uma escultura de arte folclórica e guia espiritual. Então, é isso que, na realidade, é essa imagem. Agora, o texto bíblico que usaram para tentar, assim, dizer que essa é a imagem da besta do Apocalipse, nós vemos aqui, ó. Está aí em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Vamos, então, ver o que diz esse texto. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Até onde eu vi, os sensacionalistas da internet colocaram esse texto apenas. Agora, quando nós ligamos esse texto à imagem, é apavorante, né? É apavorante. Porque, olha a imagem de um leopardo, parece que bate com essa imagem que está aqui. Agora, vamos entender o seguinte, amado. Um texto isolado, sozinho, não significa que seja uma realidade bíblica. A Bíblia, sempre nós aprendemos ali que toda afirmação, seja uma acusação, o que for, ela deve ser testemunhada. Quer dizer, tem uma acusação, por exemplo, deve ter duas testemunhas para confirmar aquela acusação. Assim é o texto bíblico, amado. Tem um texto bíblico, deve ter pelo menos mais dois textos que confirmem aquele texto. Compreende?
Então é preciso que haja o texto, se interprete o contexto também. E esse texto aqui está isolado, está sozinho. Agora nós vamos, então, para nós entender essa imagem aí, essa negócio, nós vamos pegar então o contexto. Vamos pegar os contextos. E nós, então, entender o que essa imagem significa. Para isso nós vamos pegar o mesmo livro do Apocalipse, capítulo 13, mas vamos pegar do versículo 1 até o 14. Note que está o versículo 2 apenas. Então nós vamos pegar desde o 1 até o 14. Por quê? Porque o versículo 1 e do versículo 3 ao 14, ali está o contexto desse texto. Percebe? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Veja o que o apóstolo João viu na visão, né, que ele teve lá na ilha de Patmos, que Jesus pediu para ele escrever, então, no livro. E no capítulo 13 nós vemos essa parte aqui da visão. Note, aqui em letra verde, ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Guarda isso aqui, para a gente entender. Então vamos à leitura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você nota que aqui não está falando da imagem da besta, está falando que viu a besta. Ele viu uma besta que subiu do mar, que tinha essas características. Ele não está dizendo eu vi subir a imagem de uma besta do mar. Está falando que ele viu subir a besta. Portanto, a imagem da besta é outra coisa. E é a besta que manda fazer a imagem da besta. Vamos ver isso para frente. No versículo 3. Então vi uma, nota que era, essa besta que subiu do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vai aqui, ele diz, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância de blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Você deve ter notado que nessa leitura desse trecho aqui do Apocalipse, por que nós lemos todos esses versículos? Porque um versículo é como uma corrente que um leva ao outro para entender o que essa besta, né? Entender o perfil dessa besta. E aqui nós vemos que até aqui não se falou nada de imagem da besta. É uma descrição da besta em si. Uma besta, aqui está falando de uma besta que subiu do mar, certo? Vi emergir do mar, essa besta.
com esse perfil. Agora nós vamos ver que tem uma segunda besta, diferente. É o que nós vamos ver agora. Segunda besta. Essa segunda besta, qual é o perfil dela, qual é a aparência dela? Vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira, que nós vimos emergir do mar. Essa segunda, nós vimos emergir da terra. Possuía 2 chifres. A primeira besta possuía 10 chifres, parecendo cordeiro. A primeira que nós vimos parecia um monstro lá, parecia um leopardo, com pés de urso, com 7 cabeças, 10 chifres, né? Então essa besta aqui parecia cordeiro, mas falava como dragão. Entende? A aparência era uma, mas o que saía lá do seu interior era outra coisa, totalmente diferente. Então a gente vê aí o engano, a hipocrisia nessa segunda besta. Essa segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra que uma das cabeças da primeira besta foi ferida como de morte, né? E que ela voltou à vida de alguma maneira. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você entende que essa primeira besta é totalmente diferente em todos os aspectos da primeira besta. Então são 2 bestas. Até aqui nós não vimos falar da imagem da besta. Nós não vimos falar de uma estátua representando a besta. Mas é o que nós vamos ver agora aqui em seguida. Então, essa segunda besta, veja o que ela faz. Aqui diz, né, que ela opera sinais, milagres, de maneira que até fogo faz descer do céu, da terra, diante dos homens. E com esses sinais, e com essa aparência de cordeiro, essa aparência de santidade, ela aproveita para falar coisas de arrogância, né? Coisas arrogantes, coisas contra Deus, dissimuladamente, disfarçadamente. E o que é essa segunda besta? Nós vimos que a primeira besta é como um monstro, uma criatura monstruosa, né? Simbolicamente falando. Esta segunda besta já não, já é uma coisa aprazível, parece ser dócil. E com essa atitude, o que essa segunda besta faz? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a exercer diante da besta, dizendo, agora sim, vem a imagem, o que essa segunda besta, ela tem uma capacidade de seduzir, né, de cativar as pessoas com a sua aparência e com o que fala, com a sua sabedoria, com a sua habilidade em manipular a mente das pessoas. E dessa maneira de agir, ela consegue, né, que as pessoas façam, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, o que essa segunda besta faz? Essa segunda besta, entre todas as coisas, manda que o povo faça uma imagem igual à primeira besta. Então, logo, a imagem da primeira besta, qual é a aparência que deveria ter? A imagem teria que ser parecida com a primeira besta. E qual é a aparência da primeira besta? 7 cabeças, 10 chifres,
E qual é a aparência da imagem que nós vimos que está lá na Praça da ONU? Tem 7 cabeças? Tem 10 chifres? Os pés eu não estou vendo nada que seja parecido com pés de urso. A boca eu não vejo que seja como uma boca de leão, porque não tem juba em volta. Né? Tá mais essa imagem aqui é para um leopardo alado, com asas. A imagem da besta não fala nada que tem asas. Fala que tem 7 cabeças, 10 chifres, pés como de leopardo, boca como, pés como de urso, boca como de leão, com juba, né? Então, em suma, esta imagem que está lá na Praça da ONU não é a imagem da besta, como está sendo anunciado e aterrorizando as pessoas que não têm assim, um estudo mais profundo da Bíblia. As pessoas que acreditam no que os outros falam sem conferir com as Escrituras. Essas pessoas ficam apavoradas e acham que o tempo do fim já chegou, que o fim do mundo está aí, etc. e tal. Então, este vídeo é para essa finalidade, amado. Não é a imagem da besta. Outra coisa, uma imagem não significa necessariamente uma estátua. Essa aqui é uma estátua de madeira. Uma imagem é uma imagem. O que aparece numa televisão, você que está me assistindo, você está vendo a minha imagem ainda, né, através da tela. Então a imagem ela pode ser mostrada ou projetada de várias maneiras. Agora o que acontece, amados? Como é que nós vamos saber essas coisas? Não tem como saber atualmente. Sabe por quê? Porque não depende isso aqui só de do texto do Apocalipse, como nós vimos aqui nos contextos, já desmentiu que essa imagem seja a imagem da besta. E ainda mais que tem de ver também em outros livros. Por exemplo, o livro de Daniel está intimamente assim ligado com o livro do Apocalipse em diversas passagens. E o que nós vemos lá, vamos ver agora no livro de Daniel, que é um livro profético, fala dos finais dos tempos lá, algo semelhante com o que nós vimos aqui nessa passagem do Apocalipse. Então está aqui, ó, Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 4, veja o que diz. Nesse tempo, nós vamos ver esse tempo que é. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Aqui já nós vemos uma diferença. Aqui não está falando que nesse tempo o anjo Miguel vai se levantar para defender a igreja. Aqui está falando que vai defender os filhos do povo de Daniel. Quem é Daniel? Daniel era um israelita. Era um dos que nós chamamos hoje judeu, né? Ele era um israelita. O povo dele, portanto, é Israel. Não é igreja. A igreja é um povo, Israel é outro povo. Então, veja bem que nesse tempo, se refere aqui, está falando que Miguel vai se levantar em defesa do povo judeu, do povo de Daniel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Por que fala aqui aquele tempo? Porque o Daniel, né, ele viveu lá há milhares de anos atrás, né? Então, quando ele teve essa visão aqui, o anjo que pareceu orientando ele aqui, estava falando de tempos muito remotos, muito lá da frente. Veja bem que ele fala que tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então aqui está falando esse tempo, né? Nesse tempo,
seria esse tempo de angústia, e que tempo é esse tempo de angústia? É a grande tribulação. É o tempo da grande tribulação, portanto, é um tempo que a igreja já foi tirada daqui. Você entende por que nós hoje nós não podemos entender assim claramente sobre essa imagem da besta, sobre o anticristo, quem que ele é? Há quem arrisque dizer que o anticristo é o Papa, há quem arrisque dizer que o anticristo é a ONU, e tem várias teorias, mas são teorias, nada que se possa afirmar, porque é uma coisa que vai ser revelada ainda lá na frente, quando a igreja não estará mais aqui. Vai ser durante a grande tribulação. A grande tribulação acontece depois do arrebatamento da igreja. Ok? Vamos lá. Então, nesse tempo se levantará Miguel em defesa dos filhos de Israel. Vai nesse tempo da tribulação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o povo judeu, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel mesmo no capítulo 12, versículo 4, o que diz aqui? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o que nós vemos que esses acontecimentos aqui, durante a grande tribulação, e é durante a grande tribulação que vai surgir as bestas. Essas bestas vão surgir depois que a igreja for arrebatada, que é o tempo da grande tribulação. E esse tempo, veja que está selado. Encerra as palavras, sela o livro, sela a visão, até ao tempo do fim. Isto é, até o tempo de ser manifesto isso aqui. Daí, até esse tempo, aqui que nós temos de entender, até esse tempo, o que vai acontecer? Muitos vão esquadrinhar o livro, quer dizer, vão querer saber a visão que Daniel teve, o que significa na realidade. Então, onde vem os estudos de Apocalipse, os estudos do livro de Daniel, os estudos do livro de Ezequiel, Isaías e vários outros livros, e muitos vão estar estudando, tentando entender o que isso significa. Só que ninguém vai conseguir entender, porque a revelação só vai ser no momento oportuno. Vai ser no momento que surgirem essas coisas. E também fala aqui, e o saber se multiplicará. O saber aqui significa a ciência. Agora você veja, desde o tempo de Daniel até os nossos dias, a ciência foi multiplicada por quanto? Quantas vezes foi multiplicada a ciência daquele tempo até os dias de hoje? Amados, hoje nós estamos na era da inteligência artificial. Então, como se multiplicou a ciência? Percebe? Então, nós vemos isso aqui, o que a gente pode dizer, com certeza, essa não é a imagem da besta. Não, ninguém se assuste com isso, porque não é tempo ainda de manifestação da besta. Agora, o que nós devemos ter em mente, amados, é que as escrituras se cumprem. Gostemos nós ou não, as escrituras se cumprem. Então, as bestas vão surgir, o anticristo vai surgir, falso profeta vai surgir. Falso profeta, como diz, tem muitos falsos profetas, e a Bíblia fala de um falso profeta. Então tem muitos falsos profetas hoje, mas vai aparecer um especial. Hoje tem muitos anticristos, mas vai ter um anticristo especial que vai ser revelado no tempo necessário.
Então, o que nós temos de entender, amados, hoje, no dia que nós estamos vivendo, é nós estudar a Bíblia, né, com atenção e pesquisar o que acontece no mundo. Assim, nós vamos estar de olhos abertos, vigiando e acompanhando o desenrolar dos acontecimentos proféticos que estão na Bíblia, e assim nós vamos acompanhando e vamos vendo, vamos nos situando aonde que nós estamos no tempo bíblico. Compreende? Agora, o que acontece que esses acontecimentos, essas coisas que vão ser reveladas lá na frente, depois que a igreja não estiver aqui, são acontecimentos que vão se desenrolar lá, vão ser revelados lá. Mas que o início, vamos dizer assim, é um projeto de muito tempo que vem sendo trabalhado, vem sendo trabalhado, vem sendo trabalhado. E nós vemos nos dias de hoje, né, sendo trabalhado esses eventos que ainda vão se concretizar. Mas hoje nós vemos um trabalho sendo feito para a concretização desses eventos. Então, hoje, o que a gente vê, principalmente, aí na mídia, né, no noticiário, no modo geral, tudo, o que a gente vê é essa preparação. De repente, uma estátua dessas, sabe por que é colocado lá? É justamente para que as pessoas se espantem. Nossa, chegou o tempo. Aí passa o tempo vendo que nada aconteceu, que não é lá. De repente põe uma outra estátua lá, as pessoas ficam meio... Não, aquela primeira não era nada, essa também não é. Quer dizer, é uma preparação para preparar a mente do povo para a hora que eles colocarem o verdadeiro, as pessoas nem notam muito, não vão estar muito preocupadas. E aí é a hora, é tipo como uma cobra, amados. Como uma cobra que deixa a pessoa passar e dá o bote no calcanhar. Assim é isso aí. Prepara, né? Prepara tudo, espera, e no momento certo, no momento que as pessoas estiverem despreocupadas, então dá o bote. E hoje nós vemos tudo isso aí, amados. Devemos ter em mente que isso aí é uma maquete, é uma preparação justamente para acostumar o povo. E não é só isso. Tem muita coisa acontecendo estranha que é para acostumar o povo, para que quando acontecer o real, o povo nem perceba. O povo esteja tão acostumado que não vai nem perceber. Uma coisa estranha que nós vemos, por exemplo, hoje, é um caso que aconteceu. Veja, em 2019, o Bill Gates ele publicou uma coisa interessante. Ele numa palestra, ele falou assim que, veja bem, foi em 2019. Ainda não se falava em pandemia, dessa pandemia que nós estamos ainda vivendo ela. Não se falava sobre isso, ninguém sabia sobre isso. Mas o Bill Gates ele falou uma coisa interessante, que ele falou nessa palestra em 2020, veja que estava em 2019, ele falou, em 2020 a vacina vai ser o grande negócio. Agora fica perguntando, será que o Bill Gates é profeta? Como que ele sabia que ia ser, a vacina ia ser um negócio de tão grande escala mundial, que ele falou que ele seria o grande negócio no ano seguinte, quando ainda nem se cogitava nessa pandemia? Não é uma coisa que deixa a gente apreensivo, é uma coisa que nos dá, assim, erguer as antenas e ficar esperto. Como é que ele sabia que ia acontecer o uso de vacina no ano seguinte? Fica a pergunta, não estou acusando a ninguém, não estou falando nada, apenas fica a pergunta, uma especulação de uma coisa que ele mesmo falou. E tem mais uma coisa que está também circulando na internet, do Bill Gates,
que ele é dono de fábrica de vacina também, né? Que está sendo preparada uma vacina onde a própria seringa, quando é injetada a vacina na pessoa, a própria seringa, então, faz espécie de uma tatuagem no local ali. E essa tatuagem ela é com uma tinta invisível a olho nu. Ela só pode ser vista através de infravermelho. Ou seja, com um aplicativo a pessoa chega ali e pode ver aquela tatuagem. E ali estão os dados da pessoa, se a pessoa é vacinada ou não é. Então, digamos assim, a pessoa chega em um ambiente, por exemplo, um aeroporto, com o aplicativo certo, a pessoa chega ali e já sabe se a pessoa tomou todas as vacinas, se não, e vai ter uma série de informações ali. Quer dizer, é um controle das pessoas. Esse também está na internet, isso aí, que Bill Gates, né? Tá, se você quiser saber sobre isso aí, procure na internet pela Fundação Bill e Melinda Gates. Fundação Bill e Melinda Gates. E você vai ver lá que está isso aí escrito lá no próprio site deles. Certo? Então todas essas coisas você veja que tem um pano de fundo por trás das coisas que vão acontecendo nos nossos dias. Que muitas vezes nós estamos informados. Agora, amados, nós temos informações de algumas coisas. E aquelas coisas que não são publicadas que nós não sabemos. Percebe? Então é com esse tipo de coisa que nós devemos estar espertos, amados. Agora não se preocupar com imagem que colocaram lá na ONU, que é a imagem da besta. Não é. A imagem da besta é totalmente diferente e vai ser implantada, vai ser feita, vai ser pública, só depois que a igreja não estiver mais aqui. Agora, amados, para encerrar este vídeo, quero dizer o seguinte: de tudo isso, de todas essas coisas que nós vemos, que estamos rodeados, não vamos ficar preocupados, amados, pelo seguinte: o salvo será tirado daqui antes que aconteçam essas coisas. Então, o que nós vemos hoje é um ensaio do que está para acontecer lá depois que a igreja for arrebatada. Ok? Ficamos por aqui, então eu acredito que pessoas que verem este vídeo que estavam preocupadas com essa estátua lá da ONU podem ficar tranquilos, não se preocupe. Confie mais no Senhor Jesus, amado. Confie em Deus. Não deixe que notícias, que coisas venham tirar a tua paz, venham tirar a certeza da salvação em teu coração. Achar que vai passar por grande tribulação, que está com marca de besta, que não sei o quê. Não tem nada disso. Eu creio que o Senhor Jesus não permitirá que a sua noiva seja marcada, né, com chip, seja lá como que for. Antes que isso aconteça, a igreja será tirada daqui. Tá ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus seja abundante aí na vida de você, da tua família, né? Ore por mim, por a minha família. E se for da graça do Senhor, a gente se vê num próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.